Olá, YouTube! Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Espiritismo na Arte, aqui na Casa Espírita Cristã. Esse canal que como diz o Bruno Liasek, que traz para você conteúdos maravilhosos da doutrina espírita, sempre muito embasado nas obras. E sejam muito bem-vindos. Se você quiser participar do nosso estudo, aqui embaixo na descrição tem um link para você ir direto para nosso grupo de WhatsApp. E lá no grupo nós iremos te enviar o link para participar toda segunda-feira agora, às 21 horas. É isso mesmo. Não esquece de compartilhar, curtir, se inscrever e, se quiser, pode até acionar o sininho aí para poder receber mais notificações. Nós estamos na aula 33, no estudo 33, e se você quiser ver os outros 32 estudos, tem uma playlist do Espiritismo na Arte aqui no canal da SEC. É só você clicar lá e ver todas essas aulas maravilhosas. Estão esplêndidas, tá bom? A gente parou aqui nessa parte 8 do livro Espiritismo na Arte. E aí, ele, nessa parte, vai falar sobre a apresentação das comunicações do espírito Massanet. E aí a gente vai, então, iniciar nosso estudo, da nossa leitura aqui, maravilhosa, tentar discutir algumas coisas. Após o estudo da música terrestre, passaremos ao estudo das harmonias do espaço, e por isso resumiremos as instruções que nos foram dadas pelo espírito Massanet no decorrer de várias sessões. Nesse ensinamento, o ilustre compositor se conduz como fazia sobre a Terra, com o mesmo método que aplicava em seus cursos do conservatório. Então, pelo que a gente está vendo aqui, além do espírito o esteta, ainda teve comunicações do espírito de Massanet para a composição desse livro. Primeiro, ele se ocupará do instrumento e dos meios de percepção. Porém, na vida espiritual, não se trata mais de instrumentos de cordas nem de sopro, como na Terra. Acontece o mesmo com as percepções, que não são mais localizadas como no corpo humano. Se estende a todo o corpo espiritual. A música terrestre não é mais que um eco enfraquecido e sem nitidez da música celeste. É a melodia eólica, produzida por pesados e grandiosos instrumentos de madeira ou de metal, e o sonho estrelado e divino expresso por formas de uma vida inferior e material. Porém, nesse caso, o sonho é uma elevada realidade. Se nossos meios de execução bastante rudimentares não podem nos dar a ideia nítida e clara das supremas harmonias, a dificuldade não é menor quando se trata de explicar pela linguagem usual as regras e as leis das grandes sinfonias eternas. Essa dificuldade se revelou principalmente no transcurso das lições que recebemos do espírito Massanet e que vamos reproduzir a seguir. Daí resulta que os pobres termos da nossa linguagem humana são impróprios para traduzir todas as belezas da obra divina. Será que iremos conseguir entender todos esses termos? Muito interessante. Para exprimir as sublimidades da arte, seria necessária a própria arte, com os seus mais altos e poderosos recursos
e seus mais sutis procedimentos. Legal isso aqui, que ele fala, para exprimir as sublimidades da arte, seria necessária a própria arte. Muito bacana, muito legal mesmo. E boa noite, Paulinho. Sempre que você chega, ilumina o nosso dia. É uma alegria, né? Mano. Bom Nossa, demais? lindo demais, maravilhoso esse cara. Essa foto é fake, viu? Não cai nela, não. Estou escutando Mas, vocês aqui. maravilha. Obrigado pela presença. Mas o interessante disso é que às vezes a gente tipifica muito a arte, né? E talvez eles tratam a arte de uma forma mais natural, né? Como se fosse um meio de comunicação, uma fala, algo mais... Alguém falou isso uma vez, que seria simples, teve uma fala que falou, seria o simples, acho que foi até o Paulinho que falou isso, que talvez o significado da arte seja algo muito mais simples do que a gente imagina, né? Não de simplicidade de não ser complexo, mas a simplicidade de ser algo mais natural, algo mais fluido do que essa que a gente está imaginando, né? E acho que para os espíritos, nesta fala, eu acho que, de fato, confirma um pouco disso, né? De ser algo muito mais natural, muito mais simples do que a gente imagina, como se fosse algo meio intrínseco na gente que os espíritos, dessa forma, conseguem naturalmente expressar ela, né? Então, talvez no futuro não se precise muito, né, de um estudo para se fazer arte, aquele estudo aprofundado, né, que aqui na Terra se precisa ter para aprender, inclusive, os instrumentos e essas coisas. Talvez consigamos, quando chegar lá no mundo espiritual, fazer a arte em si de uma forma muito mais natural, muito mais simples do que essa que a gente está falando, né? Essa que a gente tem na Terra, na verdade, né? Vou precisar do mouse aqui, meu filho. Dá licença, tá? Na doutrina, pelo Acho que tem alguém numa live aí também. Mas é Exposed, isso. né? Ouvi alguém. Primeira lição do espírito de Massanet. Pelo jeito, a gente vai estudar de fato isso, né? A gente estudou as lições do espírito de Oesteta e agora a gente vai de Massanet, que, inclusive, meu pesquisador oficial, Bruno, se você pudesse pesquisar, por favor, quem foi Massanet, eu ficaria muito grato. Yapa Pra também. ser muito sincero, eu já pesquisei e eu não achei nenhum registro dele. Não, Ah, eu vou buscar mais uma vez aqui agora, mas talvez seja tipo o Esteta, que ele é mais conhecido com um nome que não ficou famoso aqui na Terra. pode ser. Deixa eu, talvez, quer ver? Na verdade, nem é Massanet, é Massenet, né? Aqui, ó. Jules Massenet, compositor francês, sua arte encantadora sensível possuía o dom da invenção melódica e o senso real do teatro. Autor de Manon, Erudiat, Thais, Earth, sei lá como se fala, o Jogral de Notre Dame, Dom Quixote. Tô que nem aquele cara lá que faz aqueles vídeos assim. Não é ele que escreveu o livro, ele deve ter adaptado o livro em uma obra musical. Verdade. Foi Miguel Cervantes que escreveu Don Quixote. É verdade. Muito Mas eu estava obrigado. achando que era Massenet. Massenet realmente ele é um romancista francês muito famoso. Sério?
Aham. Eita, jovem. Que legal. Eu falei para você errado, eu falei com A, e na verdade é com E, né? Massenet. Sei lá, né? Não sei como é que se falou. Vamos lá, então. Papel do perispírito. Vida espiritual, instrumento e meios de percepção. Essa é a primeira lição desse jovem. Eu me servirei dos termos e das imagens mais simples para vos fazer compreender os fenômenos do espaço. Quando desencarnardes, verificareis que radiações de uma intensidade desigual escapam do perispírito e podem atingir velocidades consideráveis. Cada espírito, segundo o seu grau de evolução, possui um aparelho vibratório mais ou menos perfeito, isto é, um instrumento adaptado ao seu ser. Do ser material, emana raios fluídicos pouco sutis, não azulados, cujas vibrações são quase nulas. No ser evoluído, ao contrário, o raio fluídico pode se comparar a uma corda de um dos vossos instrumentos, muito fina, muito sensível e cujas vibrações são excessivamente agudas, e o ser não evoluído possuirá essa mesma corda, como se estivesse mergulhada em pés. Eis, portanto, o ser desencarnado no espaço. Quando suas tendências o levarem em direção à matéria, seus raios fluídicos transmitirão ao perispírito apenas sensações materiais. Porém, quanto mais a evolução se acentua, mais as sensações materiais se atenuam e se apagam. O feixe de raios fluídicos adquire mais sutileza, potência, delicadeza, suavidade. Estou tentando reler um pouquinho aqui para tentar explanar sobre esse assunto. Porque ele fala aqui, se a gente for estudar, por isso que é tenso, né? Ser espírita, às vezes, você tem que saber de vários assuntos, né? Porque tem e o estudo do perispírito, do espírito, é muito complexo. Tem um livro grossaço que fala sobre o perispírito, assim, ó, que é sinistro, 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 sinistro. A gente até deu uma estudada dele lá na SEC, mas, de fato, é muito tenso. Mas o que a gente sabe, né, de básico é que tem a essência, né, o espírito, que também é um pouco dessa essência, o perispírito, que dependendo da sua evolução, dependendo da sua evolução, ele é mais sutil ou ele é mais rudimentar, né? E aí, depois do perispírito encarnado, né, existe o corpo. Então, quando ele diz que cada espírito, né, segundo o seu grau de evolução, possui um aparelho vibratório que faz essa vibração fluídica, né, desses raios, né, azulados, ele fala que o espírito, né, emana esse feixe, né, de raio de fluídico azul, né, para o perispírito. Foi isso que eu entendi. Então, é um caminho do espírito para o perispírito, né? Esses raios fluídicos. Meu gato acabou de me morder. Tá muito nervoso. E aí agora eu quero que aí, dependendo da sua evolução, né, ele atinge um grau de sutileza maior ou menor, né?
Então, não tem como deixar o gato ser feliz, não. Ele tá aqui, eu tô aqui normal mexendo no mouse, ele vai e me morde. Não sei por quê. Aí, ó, tá falando aí ainda, viu? Ele é todo metido a besta. Mas aí eu quero entender se existe um espaço, né? E aí teria que ver um estudo acerca disso, e talvez até mais para frente ele possa explicar. Mas se existe um espaço significativo que a gente consiga ver esses raios fluídicos, um espaço significativo entre o espírito e o perispírito, onde a gente consiga ver esses raios fluídicos de uma forma mais nítida, efetiva, né, do que ele está falando. Ou se esses raios fluídicos, eles transpassam, né, para as outras pessoas. Estou tentando realmente entender, talvez. Não tem aqueles relatos que quando o espírito, sei lá, faz uma prece e sai essa luz dele, quando eles falam no plano espiritual, talvez seja isso. Ele até fala que a dos encarnados é bem fraca, e aí ele fala que os não evoluídos, eles falam que essa corda é como se tivesse mergulhado em pez. Pez é tipo, eu fui olhar, é tipo um material denso, espesso, tipo um líquido que você vai tentar. Se você tentar balançar uma corda debaixo d'água, vai ser muito mais difícil que você balançar ela no ar. E aí isso aí vai prender o negócio e vai fazer a vibração ser menos forte e mais imperceptível se tiver algum som saindo dela. Talvez seja isso, e aí isso se traduz no plano espiritual com os perispíritos, com essa luz. Eu tô tentando raciocinar. Imagine então que a gente tenha um espírito e dele saia esses fluidos, né? Como se fosse irradiações mesmo, né? E aí talvez essa forma transpasse essas raios, né, de luz, transpassem o perispírito, por exemplo, né? E crie tipo uma áurea mesmo, talvez, nele, né? E a partir disso seja essa forma de comunicação. E aí, agora, tá me vindo umas inspirações aqui na minha cabeça. Obrigado, tá? Os espíritos que conduzem aqui a aula. Por exemplo, esses espíritos me falaram aqui agora, que toda vez que vem uma inspiração é porque é isso, tá? Toda vez, inclusive, a gente viu alguns exemplos aqui no livro. Por exemplo, quando chega a presença de um espírito numa reunião mediúnica, você sente algumas coisas. E talvez isso se dê exatamente por conta desses raios fluídicos aí. Então, assim, cheiro de rosas. A gente já viu que a música, essas questões, elas podem transpor esse tipo de sentimentos, né? de sensações que a gente pode sentir. E talvez a gente até veja isso um pouquinho mais para frente agora. Algumas pessoas relatam ouvir músicas, canções, como a gente também já viu aqui, né? Algumas notas, algumas canções, cheiros, né? Acho que só esses dois. Então, visões, né? Cores é muito comum, que é uma das coisas que também a gente viu aqui que pode acontecer, né? Cada nota pode ter uma cor específica. Então, talvez essa irradiação seja um pouco disso, né? Que me vê essa inspiração de falar agora, né? E aí... Faz todo sentido. Eu acho também que isso aí é um atributo do espírito, que esse aparelho que ele fala no início do parágrafo pode ser um aparelho responsável por ajudar o espírito a atuar no fluido cósmico, né? Que você percebe que é um raio fluídico. Então, o raio fluídico ele é criado pelo espírito. E aí, num paralelo, da mesma forma que a gente precisa daquele instrumento para tocar o violino, por exemplo, ou de uma palhetinha para tocar as cordas, como o espírito ele não usa instrumentos
propriamente ditos, ele deve criar os instrumentos dele através como é que é? Da mudança do fluido cósmico, e esses raios fluídicos são responsáveis por fazer o papel de mão, né? Mão, braços. Eu sempre lembro do capítulo de Fluido da Gênese que o Kardec, com base nos estudos que ele trouxe, de acordo com os ensinos dos espíritos, que ele fala que como o espírito do outro lado ele não tem mão, não tem braços propriamente dito, sabe, físico, material, ele utiliza da vontade e do pensamento como se fossem os braços dele, e a partir daí ele vai mudando as energias, colocando determinada sintonia, determinado grau de densidade, sabe, de tangibilidade e tudo mais. Acho que tudo é fluido cósmico universal, que esse aparelho no perispírito permite o espírito fazer. Não sei se é um aparelho no perispírito ou no espírito em si, né? Mas é o que deu a entender no perispírito, já que o perispírito ele funciona como uma capa, né? Que reflete o que o espírito aparelho vibratório. Cada ser, cada espírito. Então, todo espírito tem esse aparelho vibratório, então ele só atua sobre o fluido. É algo da fisiologia do espírito. E olha que doido. A gente ouve que o espírito não tem forma propriamente dita, mas tem fisiologia pelo jeito. Então, já que ele está trazendo, né? E um outro ponto que eu achei interessante é que ele traz muito o aspecto da desmaterialização que vem com a evolução, né? À medida que a gente vai evoluindo na escala espiritual, a gente vai precisando de ambientes menos materializados como o nosso. E isso influi, inclusive, na música. Foi isso que eu consegui pegar um pouco também, né? Por isso que ele deu o exemplo dos raios fluídicos mergulhados num lugar denso e nos raios fluídicos, como eles vão ficando mais afinados à medida que a gente vai evoluindo, desmaterializando. Porque, querendo ou não, a matéria em si, ela é útil para o espírito estar na dimensão em que ela se encontra, mas ela também é meio que uma limitação para o espírito, né? Então, à medida que o espírito vai dependendo menos dela, ele vai sendo mais livre para fazer as coisas deles. Tipo aquelas roupas pesadas que a gente usa, né? Seja kimono, aqueles pesos de academia que a gente coloca no braço para malhar, na perna. E quando tira aquilo, você sente o movimento bem leve. Eu interpretei muito para esse lado. Muito Rock Lee, né? Mas é isso mesmo. Acho que só eu achei, Jordan, que talvez ele fala que esse seja do espírito mesmo. E que aí que esses raios eles emanam do espírito mesmo, né? Isso. É algo inerente ao espírito. Já o perispírito, e a gente já sabe, é uma substância semimaterial, né? Então, ela se aproxima muito da matéria. Então, no caso, acho que talvez pode até transcender ao perispírito, mas eu acho que a questão em si sai realmente do espírito. Agora sim, entendi. Entendi agora. Vamos lá, então. Sobre a influência da prece, com os conselhos e a assistência dos seus guias, esse espírito irá evoluir em uma atmosfera totalmente fluídica. Suas próprias radiações se encontrarão com as correntes fluídicas do espaço, e disso resultarão sensações maravilhosas de sonoridade, percebidas por todo o ser. O ser evoluído vive em esferas fluídicas onde reinam correntes de uma inegável intensidade e composições diversas. As ondas musicais se anulam ao contato imediato do vosso planeta, cujos fluidos são demasiados materiais. É preciso subir mais alto para perceber os acordes da lira celeste. Existem mesmo seres que, sobre o ponto de vista moral, são perfeitos, mas não sentem as vibrações. Uma educação estética é necessária. Em breve falaremos sobre isso. Olha o comentário aqui de Leon Denis, talvez explique melhor para a gente. Mas eu queria falar alguma coisa aqui.
Quando ele fala suas próprias radiações se encontrarão com as correntes fluídicas do espaço. Aí me lembrei daquelas correntes, né, de Hertz, que ele falou lá em cima, que para nós é Hertz, né, mas que são do espaço, e que é exatamente aqui, a primeira frase dele é sobre a influência da prece. E por isso que é super importante a gente fazer a prece antes, exatamente, para entrar nessa sintonia, nessa rádio que a gente precisa se conectar para poder até fazer algumas canções, né? Captar algumas coisas e transformar. Comentário do Leão Denis. O corpo humano é um instrumento complexo e maravilhoso, que se adapta ao meio terrestre e às nossas múltiplas necessidades. Porém, ele é apenas o revestimento material, relativamente grosseiro desse corpo sutil, o perispírito, do qual Massenet nos fala e que todos nós possuímos durante a vida, como também após a morte. A existência desse perispírito é demonstrada pelos fenômenos de exteriorização dos vivos e pelas aparições fotografadas dos mortos frequentemente relatados nessa revista. Esse corpo sutil, admirável por sua flexibilidade e sensibilidade, é um invólucre imperecível da alma, e, da mesma forma que ela, suscetível de depuração e de progresso. Ele vibra aos menores impulsos do espírito e dele transmite ao corpo físico as vibrações inevitavelmente diminuídas. Eis porque, na vida do espaço, durante o sono após a morte, o perispírito sente mais vividamente as influências dos meios que ele penetra. Ele possui recursos mais amplos, meios de percepções desconhecidos dos homens, mas dos quais certos homens conservam a intuição ao despertar, após o desprendimento e as viagens espirituais da noite. Nesse conjunto que constitui o homem, a alma ou a inteligência é a nota dominante. A correlação entre os dois invólucros, físico e perispiritual, relaciona-se a uma única lei, a das vibrações. O papel e o funcionamento do perispírito permanece como um dos problemas mais interessantes do espiritismo. Ele contém em germe todos os segredos da filosofia e da psicologia que esclarecerão à medida que nossas relações com os desencarnados forem se ampliando e se multiplicando. Por esse meio, obteremos novos dados sobre a conduções da vida no além, em geral, sobre o modo de ação do espírito liberto do corpo material. Interessante que a gente já chegou nessa fase, né? Já estamos nela. E de fato, né? Caramba, legal isso. Ele meio que previu as paradas, né? Por isso que eu gosto muito do espiritismo ali. E tem muito de verdade, etc. Muito legal. E 1 minuto só. Eu preciso ir aqui rapidinho. Então, pelo que eu entendi do Leão, ele está se referindo que o Marcenet trouxe do perispírito, mesmo chamado de espírito em si. Rapaz, eu não sei, porque tem uma parte ali em cima que ele fala que tem ele fala assim, a correlação entre o físico e espiritual, o perispiritual se relaciona com a lei das vibrações. Ele mais em cima, ele fala que o perispírito vibra a toda, como é que é? Eu não lembro exatamente as palavras. O perispírito, ele vibra com qualquer manifestação do espírito, não é manifestação. É tipo isso, manifestação, ele vibra impulso. aos menores impulsos do espírito. Isso. Então, tipo, o espírito manda o espírito com essa vibração. Ele, na verdade, não é que o espírito vibra, ele faz o perispírito vibrar.
A real, o perispírito vibra ao impulso do espírito, porque se a gente for parar para recordar, o perispírito é tipo uma roupa, né, para o espírito, que se adapta a cada mundo em que ele se encontra, de acordo com o grau de materialidade ou não, maior ou menor materialidade. Acho que eu entendi esse sentido, de que o perispírito é naturalmente reflexo do espírito e o corpo é naturalmente reflexo do perispírito. Então, na prática, tudo é reflexo do espírito e da sintonia que ele se coloca, né? Voltei. Realmente é uma questão meio complexa mesmo. Parece muito simples, mas quando a gente vai percebendo toda a correlação com vários campos da ciência, você vê que ele fala de fisiologia e psicologia, são campos completamente diferentes, né? Não, Lá mas no sabe o final, que me lembrou? Me lembrou a Joana de Ângeles, né? É Joana de Ângeles? também. Lembrou Joana de Ângeles, né? Fala muito sobre essas questões e tal. Inclusive, ela é muito técnica, né? Muito bacana, a Joana de Ângeles. Ela é extremamente Você vê técnica. que ela estudou tudo, né? Quando ela vai falar do tema, ela estuda tudo que é pensador para falar daquilo. Jesus, Mulher é muito massa, muito legal, muito braba. Eu braba achei demais. maneiro que realmente a Joana traz muito disso, de como, principalmente quando ela trata das doenças da mente, que o campo de estudo dela é psicologia profunda, à luz do espiritismo. Aí, quando ela trata de ansiedade, depressão, crise de pânico e tudo mais, ela sempre volta no mesmo ponto, adaptada àquele tipo de doença, trazendo as complexidades daquela doença, mas é sempre volta ao mesmo ponto, que todas as manifestações da doença começam no espírito. Meio que ela, mesmo que alcancem o corpo e gerem sintomas físicos, a raiz é na mente, que a mente fica no espírito, não no corpo. Não no perispírito nem no corpo, é no espírito. Eu acho isso muito bacana, muito interessante como ela vai confirmando, né? A Joana é sensacional. E talvez até expresse um pouco disso que ele falou, né? Essa questão de vibrar, né? Que ele falou aqui, né? Ele vibra aos menores impulsos do espírito e dele transmite ao corpo físico as vibrações inevitavelmente diminuídas. Ou seja, tudo aquilo que o espírito vibra, né? Ele transmite para o perispírito, e para o perispírito ele transmite para o corpo físico inevitavelmente diminuídas, né? Então você imagina, se alguém tem um problema de coração, não estou relativizando, tá? Que pode ser causado por coisas aqui também, né? Aqui no mundo espiritual, aqui no mundo físico, né? Apesar que isso também leva uma coisa a outra, né? Você vai criando, né? As coisas aqui na parte física, mas também na parte espiritual, no perispírito também acontece, lesiona, né? Então, você imagina, né? Inevitavelmente diminuídas. Se aqui no corpo físico você tem, sei lá, digamos, uma cirrose ou um problema de coração, imagine como deve estar o seu perispírito, a situação do seu perispírito. Deve estar uma situação muito pior, né? Muito além, né? E por isso que é importante a gente fazer. Eu estava tendo um relato, a minha mãe ela ficou internada por alguns dias, precisou tomar oxigênio, mas não precisou ficar entubada. E ela falou que a gente sempre fala a questão do Covid, que deixou a gente em casa, refletindo sobre nós mesmos, mas como relata o lugar de fala dela, com uma pessoa que conseguiu vencer, né, de uma forma mais intensa a doença, ela falou que, essencialmente, ela teve que lidar com ela mesma, lidar com a doença que estava nela. Então, parando para refletir sobre tudo que vivenciou, não se desesperando, tendo fé. E ela falou que isso foi essencial para que ela conseguisse sair da situação que ela estava. Então, se você às vezes se desespera, não tem fé,
às vezes fica com raiva, às vezes fica agitado, ansioso, aquilo não vai te ajudar, né? E aí, para a gente ver o quanto essa doença veio para mostrar que, na verdade, as nossas duas saúdes estão em falta, né? Porque a imunidade é extremamente importante para nós, para vencer essa doença. E com o relato da minha mãe, eu fiquei abismado como também essa imunidade espiritual e mental é extremamente importante de termos também para vencer a doença, né? E aí acaba sendo o exemplo para esse estudo que a gente está tendo agora, né? Exatamente porque tudo está interconectado, né? O espírito, o pré-espírito e o corpo. Muito interessante. É verdade. E você vê que ele coloca aí até no final, né? Que no conjunto total, o que realmente somos e o que domina é a alma, né? É o espírito em si, né? A inteligência que coordena tudo. Então, esse relato tem tudo a ver com essa reflexão. Na prática, por mais que a COVID ela só consiga matar o corpo, ela tem consequências muito mais profundas do que o corpo, né? Ela vai na mente, no sentimento, que é onde nós somos de fato, né? O que nós somos de fato. E é muito profundo, realmente. Eu acho que talvez até por isso, puxando aqui um gancho meio doido, como a última parágrafo antes do comentário de Leon, lá em cima, que o espírito ele diz que existem espíritos perfeitamente morais, ao ápice da evolução moral, por assim dizer, mas não necessariamente eles conseguem sintonizar com as vibrações celestes da música e afins, da arte especificamente falando. Ele restringiu na arte, né? E aí ele termina falando sobre a educação estética como algo necessário e que ele vai aprofundar mais à frente. Eu acho que tem tudo a ver com esse comentário que você fez, porque se a gente for parar para pensar, a potência dessas harmonias celestes que se manifestam através de várias formas de arte, em especial a música, que a música é sentimento puro, né? Ela alcança o mais íntimo do ser, é essencial, porque a gente ainda vive num mundo tão materializado que eu imagino muito como se fosse um barulho assim sonoro, e aí ele vai perdendo energia à medida que ele se distancia. No espírito, ele tem a potência grande, no plano espiritual, por assim dizer. Aí ele vai chegando no plano material, ele vai passando por uma série de barreiras, né? Tipo o som, quando ele passa por uma série de barreiras que naturalmente existem na vida, como árvores, por exemplo, paredes e afins. E aí me levou muito a refletir sobre a importância da educação estética, não no sentido de beleza física em si, né, de arte física em si, mas lembrando que o Stetta falou há um tempo atrás, da importância de consumir a arte, que a partir do momento que a gente começa a se relacionar mais profundamente com a arte, a gente vai conseguindo espiritualizar mais o nosso coração, o nosso ser, na realidade, porque a gente vai lidar com a sensibilidade. E eu acho que a sensibilidade, ela ajuda muito a gente a perceber todas essas coisas que a gente precisa mudar, tudo aquilo que a gente precisa aprender e tudo aquilo que a gente tem de bom também, a potencializar isso. Porque a sensibilidade é um atributo do espírito, ela não é do corpo, ela é do espírito. E essa sensibilidade, você percebe que tem gente muito inteligente aqui na Terra, fazendo um paralelo bem pobre com o que o espírito trouxe para a gente, e, ao mesmo tempo, não tem zero sensibilidade, tem sensibilidade de uma parede, sabe? Não consegue perceber a sutileza das coisas. E aí eu me lembrei muito disso, né? Que tem espíritos evoluídos moralmente, mas que não têm a sensibilidade para se conectar com a arte. Não é que eles são piores por isso, mas é que é um atributo muito importante do espírito, para aprofundar ainda mais e aprender a lidar no campo das sensações cada vez mais. E isso tem total a ver com o atual momento, né? Porque cada vez mais que a gente se conecta à arte, do outro lado, a gente já vai estar mais habituado, é um treino.
E esse habituado faz com que a gente atraia, como o próprio Steta falava, né? Atraia os espíritos sintonizados nessa questão artística, as sintonias bonitas da harmonia universal. Eu sei que o Steta fala isso porque me marcou muito, porque eu li recentemente também isso para fazer umas coisas. Eu gosto muito daquela lição, é a 9ª lição do Steta. E eu acho que tem tudo a ver com o que foi dito, a relação da educação estética com o desenvolvimento da sensibilidade, e a sensibilidade como instrumento para a gente aprender a espiritualizar a vida, né? A enxergar as coisas menos cartesianas. Cartesianismo é importante, mas não é tudo, sabe? Racionalidade é importante, mas a arte é do campo do sentimento também, principalmente. Muito legal. É importante mesmo a gente ter essa educação e sensibilidade, né? Até porque acho que a sensibilidade ela se dá muito. É claro que é possível se ter coisas sensíveis através de coisas materiais, até porque a gente está no mundo material, né? Mas ela se dá, no fundo, na verdade, ela pode ter uma causa em algo material, mas a criação dela, de onde ela surge, não é algo material, né? Parou para pensar? Não, eu posso sentir calor aqui, ou então agonia, digamos, né? Eu posso sentir agonia, né? A agonia pode me dar por conta de eu ser claustrofóbico, por exemplo, né? Mas essa agonia ela tem a sua criação, né? O seu start de algo material, mas ela surge, né? Ela surge de algo interno, de algo que não é material, né? E isso é super interessante a gente ter essa educação. E acaba, se a gente pensar isso tudo, o mundo, a gente vê que, na verdade, mesmo sendo racional, mesmo sendo materialista, a gente vê que, na verdade, a matéria é só um meio, cara, não é o fim, tá ligado? É só algo que cria para você um sentimento, mas que você pode criar esse sentimento, e esse sentimento em si não é material, ele é sensitivo, né? Ele não é material, ele é amaterial, né? Imaterial, né? Então, importante a gente falar. Eu entendi essa questão aqui, Jordan. Existem muitos seres que não sentem as vibrações, muitos seres que, sob o ponto de vista moral, são perfeitos, mas não sentem as vibrações. Eu entendi muito, por exemplo, pessoas que estão aqui na Terra e, por conta da questão vibratória aqui da Terra, não se consegue chegar a um nível, né? E me lembrou muito aquela passagem, né? A felicidade não é deste mundo, né? E é de fato isso, né? Você não vai ter a felicidade plena neste mundo, porque a vibração daqui não é para isso. A vibração deste mundo é diferente dessas vibrações que existe a felicidade em si, né? É muito interessante. E é como eu lembrei aqui, é como se você chupasse uma bala sem abrir ela. Chupasse uma bala com papel, né? Fechado, uma bala fechada. Imagina. Você não vai conseguir sentir o sabor da bala, né? Se você conseguir, você vai conseguir muito pouco. Exatamente por isso, porque o material em si está ali sendo o maior. Ele consegue fechar aquela questão, né? E aí, quando você se despende no mundo espiritual, daquela casca que tem ali, você consegue sentir toda essa vibração de uma forma, inclusive, muito mais intensa. Muito bacana, muito legal. Gente, eu acho que a gente devia acabar aqui. Vou marcar, a gente já é 10 horas já, né? Não sei se tem mais alguém querendo falar. Acho que o estudo hoje foi bem bacana, gostei bastante. Eu só queria fazer uma colocação, como você falou, que você me fez pensar uma coisa muito importante. Pode falar. Se a gente for parar para pensar,
tem total relação, né, o comentário de Leão com o Massenet, com o que o Massenet falou, né? Manessé, e, enfim, perdão, buguei. Massenet, né? Essa parte da educação, Massenet, obrigado, da educação, espíritos que têm evolução perfeita moral, mas que não têm educação estética, porque assim, talvez a evolução moral ela esteja muito relacionada exclusivamente ao que o Evangelho traz para a gente, né? Do perdão ao próximo, do amor ao próximo, do servir ao bem e tudo mais. E a educação estética ela está muito mais vinculada a uma educação intelectual do espírito que tem relação com o campo dos sentimentos. Já parou para pensar nisso? Que doideira! Então, dentro do exemplo que você trouxe, é muito mais aquelas pessoas que podem ser muito boas, elas não têm conhecimento intelectual aprofundado de muita coisa, mas o conhecimento que ela tem é conhecimento da vida, sabe? O conhecimento de ser caridoso, de ser melhor com as pessoas, tolerante. Essa sabedoria que é uma sabedoria moral, que tem tudo a ver com o Evangelho de Cristo. Aí, você me fez pensar nesse aspecto, eu acho que é exatamente o que o Massenet trouxe. A educação estética é algo intelectual que tem consequências no campo do sentimento, porque eu estou usando o intelecto através do desenvolvimento da sensibilidade, das técnicas, né, compreendendo que esses raios fluídicos atuam sobre o fluido cósmico, fazem tocar música, compreendendo qual é o alcance da arte, o que é a arte em si e tudo mais. A partir daí eu vou desenvolvendo a sensibilidade, desenvolvendo as minhas formas de enxergar e assim por diante. Então, eu acho que o grande exemplo que eu vejo aqui agora se a gente for botar as pessoas para ver uma série de comédia, tipo The Office, que é uma das minhas favoritas, muita gente vai rir por causa do constrangimento e tudo mais, do tipo de humor. Mas talvez não sejam todos que riam dela, que compreendam um pouco mais a fundo os temas trazidos ali, saca? Porque é complexa? Não. É porque às vezes não teve esse olhar, né? Não se atentou a isso. Essa educação estética, eu acho que é muito mais nesse sentido, né? Às vezes é você apreciar a arte, que bonito, que legal, mas não sentir tão profundamente, porque talvez não se conectou tão profundamente por falta de uma compreensão, uma educação estética, um desenvolvimento. E é algo muito legal, né? Porque ainda mais na cultura pop, você tem muitas pessoas que estudam aquelas coisas e em canais de YouTube, jornais, revistas especializadas, trazem essas reflexões e você fala, verdade, eu não estava ligado nisso, e começa a se desenvolver. Então, é um exemplo que eu acho que esclarece o que eu queria dizer sobre educação estética ser intelectual com consequências no campo dos sentimentos, enquanto a moral está vinculada muito ao evangelho, não desmerecendo, claro, mas está vinculado mais ao proceder diante do próximo e de si mesmo. Muito legal. E, mais uma vez, o livro prevendo as paradas. Logo depois disso aí, o livro é o quê? 1904, não é? Ou é 14? 1922. Então, 2 anos depois desse livro, 4 anos depois desse livro, surgiu um livro do Vygotsky, que falava sobre educação estética. E foi aí que surgiu o conceito popular assim, de educação estética. Então... Muito legal, hein? Eu só estudei Vygotsky, só zona de aproximação, não sei o que e tal, só essas paradas. Mas esse da estética eu não tinha estudado nele, não. Muito legal. Muito bacana. E só para reforçar mesmo, né? De fato, essa questão estética é muito importante. E acho que é tanto para quem está consumindo e para quem está realizando essas coisas para as outras pessoas, né? Principalmente a arte, né? É importante sabermos, né? O que cada coisa atinge o outro, né?
Mas o mais interessante é que a estética em si também, ela atinge pessoas que não entendem a estética e podem ajudar essas pessoas com alguma reflexão de algum tipo. Mas se você tiver essa educação, né, inclusive ajuda moralmente falando, né? Mas se você tiver essa educação, você pode talvez potencializar, né? Todas essas questões que podem atingir o outro, né? E como atingir, por que atingir, para que atingir, e isso é super importante. E talvez a gente esteja antecipando muitos assuntos a vir, como a gente sempre faz. É muito engraçado, a gente fala, né? Aí Léo Denis vai e na estrofe seguinte ele fala sobre o que a gente realmente falou e tinha dúvida. Muito engraçado. É tipo um tapa na cara de ansioso, tapa na cara dos ansiosos. Gente, muito legal. Eu gosto dessas aulas que são muito complexas, que a gente consegue, no início a gente se perde, mas depois a gente consegue lidar bem com o assunto. E inclusive tem um negócio assim de Vygotsky, né? Aproximação, acomodação. Tem umas coisas assim que agora eu não lembro, mas é algo parecido também, que tem esse processo de obtenção de conhecimento, é assim, né? É muito legal também. Valeu. É isso aí. Deus queira que a gente possa estudar isso tudo das ciências humanas, né? Sociologia, pedagogia, filosofia, para entender tudo que puder. Jesus, muito bom, muito bom. Muito bom. Mas não tem problema não, Jordão. Se não der nessa encarnação, tem outras aí pela frente. Não, eu e Jordão... Nossa, real. Meu sonho é pegar aquela biblioteca do outro lado da vida e ficar lá, mano, estudando, discutindo essas coisas, sabe? Para mim tem que ser do outro lado da vida mesmo, porque aqui o material é muito complicado para mim, porque como falei nesse da aula, eu acho que eu tenho dislexia, então eu tenho problema com leitura. Aí para mim ler é algo muito muito pesado, sério mesmo, é uma dificuldade danada. A audiobook existe para isso, amado. Não, pois é, e aí é isso, né? Do outro lado coisa. da vida você só absorve aquilo, né? Aí é bom demais, cara. Já vi que quando a gente marcar o encontro do pessoal do estudo aqui, do Espiritismo na arte, no plano espiritual, a gente vai ter que procurar Jordão nas bibliotecas. Se não achar em uma, a gente vai ter que se dividir. Cada um vai para uma, para ver quem é que acha Jordão. E vocês vão ter que me buscar lá no Umbral para participar desse estudo, então. Isso se eu não tiver no Umbral, né, Paulinho? Também, junto com ele. Todos Paulinho, nós vamos estar tudo junto com você lá. A gente faz estudo de lá mesmo. Eu falo junto, depois dessa passagem, entendeu? Depois dessa parte, que é uma hora a gente vai sair do Umbral, não é possível. Se não sair, a gente faz isso tudo lá. Eu sou total peixes com ascendente em gêmeos, como diz o Bruno, não confiável por isso. E aí eu sou todo eclético, né? Então, tipo assim, eu tô aqui na arte, sou professor de educação física, aí eu tô no estudo com o Jordão da filosofia, então quando estiver no mundo espiritual, vocês vão ter que me ligar para mim. Ô, Matheus, onde é que você tá, cara? Você tá aí na filosofia, conversando, você tá na arte, onde é que você tá? Tá fazendo exercício físico? Que história? Vocês estão no sal, cara. Ai. Meu mentor vai puxar muito a minha orelha. Você tem que ter disciplina, um de cada vez, ou dois de cada vez, mas pega o que você pode. Nesse nível. Tem problema não, a gente resgata todo mundo e faz a rodinha do estudo da arte. Que delícia, vai ser massa. Ô, Matheus, o meu vai ser muito mais fácil me encontrar. É só procurar onde tiver um barulho lá, uma zoeira lá e tal, vou estar lá no meio. Vai estar nós lá também, fazendo zoeira. Todo mundo. Escola dos zombeteiros, né? Gente, esse clima aí, agradabilíssimo, de muita alegria. Alguém gostaria de nos conduzir em prece para poder encerrarmos o nosso estudo do Espiritismo na Arte, 33º estudo? Posso fazer. Obrigado, Jordão. Eu que agradeço.
Então vamos agora acalmar nossos corações, elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, que vive nos sustentando, nos ensinando sobre o amor, nos mostrando a beleza da vida em seus vários aspectos. Agradecemos a oportunidade bendita de estarmos aqui hoje, estudando com essa doutrina maravilhosa, aspectos da arte que nós nem poderíamos conceber em nossa inteligência ainda tão limitada. Mas estamos aqui com o desejo sincero de aprender cada vez mais sobre esse mundo incrível, complexo, organizado e principalmente justo, cheio de amor, de afeto, cheio de sensações profundas para nossos espíritos, ou melhor, para o espírito que nós somos. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por todas as bênçãos, por todos os ensinos e por vir aqui nos guiar no caminho dessa evolução. Agradecemos aos espíritos amigos que tanto nos acolhem e nos ajudam, que nos sustentam nas dificuldades e que nos mandam inspirações abençoadas para que possamos aprender cada vez mais. Peço a Deus e a todo mundo que a gente consiga continuar conectado, com os corações unidos, com as mentes unidas, em prol da causa do bem. Que nós sejamos, onde estivermos, essa luz que floresce através da arte, das reflexões, levando muito consolo, muito amparo, muito amor, muita transformação positiva, levando construção do teu reino. Pedimos humildemente que possa nos abençoar cada vez mais, que possa nos ajudar a ter mais coragem para enfrentar as nossas dificuldades, para domar as mais inclinações, para evoluir e principalmente mais amor, para espalhar nesse mundo tão necessitado, começar por nós mesmos. Pedimos humildemente ainda que possa abençoar a noite de cada um aqui, a semana e a vida de todos nós. Muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos confere, inclusive aquelas que nós não temos nem ideia, mas que existem, estão aqui, e um dia teremos olhos de ver a beleza delas. Agradecemos pela arte, pelo amor, pela vida e pela amizade. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Com essa prece maravilhosa, encerramos aqui nosso estudo de hoje. Um abraço. Tchau.